Meus amigos do É Nós Queiroz, estamos aqui fincando nossa bandeira na Rússia, direto do estádio de Viborova, da cidade de Orlov, na nossa primeira transmissão da Copa do Mundo 2018. Hoje começamos o resenha pré-jogos do Brasil e também pré-jogos importantes, com a presença do meu grande amigo, já participou com a gente, já foi entrevistado e mais uma vez faz parte da bancada, Sérgio Serra. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente falar agora seleção de Copa do Mundo. Estamos em período de aclimatação. Aclimatação, né? Nos adequando aqui à temperatura, né? Estamos nos aclimatando de forma excelente. Exatamente, né? Isso aí, vamos em busca desse Hexa. Rumo ao Hexa. Então, galera, a gente, só para começar rapidinho, todo pré-jogo do Brasil a gente vai estar com resenha. E as outras novidades vocês estarão acompanhando no canal. Vamos logo começar, é Copa do Mundo. Vamos logo para essa brincadeira bacana para os nossos milhares, quiçá milhões de fãs que devem estar na Rússia ou não. A gente vai começar fazendo o apanhado geral da Copa. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar cada grupo. Eu e Sérgio, a gente vai dizer aqui quem a gente acha que vai passar desses grupos. E pegar as principais seleções e dar nossas opiniões abalizadas, pessoas que conhecem demais. Afinal de contas, estudamos bastante para isso. Rapaz, nós somos quase a enciclopédia do futebol. Sérgio, vamos começar então pelo grupo A, falando de Copa como um todo. O grupo A tem Rússia, poderosa Rússia, anfitriã, a Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Começarei com o nosso, não convidado, mas o nosso debatedor aqui. E aí, o que tu acha nesse grupo? Sai quem, Sérgio? Eu queria comentar só que essa semana, o treinador da Rússia, ele quer garantir o emprego dele, né? O que ele fez? Ele quer simplesmente, o objetivo dele na Copa do Mundo é garantir o emprego dele, para a sequência do trabalho. Ou seja, passa e... Esse é o objetivo dele. Eu acho que a gente não pode esquecer da força do ataque uruguaio, qual a seleção que não gostaria de ter Suárez e Cavani. Eu acho que é o único aí que não tem discussão, Eu acho que isso deve sair até em primeiro. Muito interessante. O Egito é uma interrogação em que condição o Salah vai para essas partidas, Sem dúvida é um jogador diferente, um ano maravilhoso. Então, se eu tivesse que colocar minhas fichas, eu colocaria no Uruguai e colocaria na dona da casa, porque eu estou achando que o Salah não está chegando no melhor da sua forma. Pois é, eu acho que o Uruguai aqui não tem discussão, a não ser que seja uma zebra monstruosa, e acho que o ponto fora da curva para o Egito, ele vem meio capenga, que seria o Salah, e a gente não sabe, se ele joga a primeira partida e se jogar em qual condição. Qual condição ele vai entrar. Tá? Então, como e aí tem um outro detalhe, certo? A abertura da Copa é Rússia e Arábia. Ou seja, o primeiro jogo do Egito já é a pedreira com o Uruguai. A tabela não ajuda nesse que sentido. O Salah seria fundamental, porque aí elevaria o nível. E, ou seja, o outro ponto a favor do outro participante, que seria o fator torcida, então, nesse momento faz a diferença. Então, por isso, e porque estamos aqui nesse ambiente agradabilíssimo, eu vou com o Sérgio, eu acho que vai Uruguai e Rússia, mas não tomara que o Salah jogue bem, se recupere enfim, mas eu acho que o Uruguai aí é pule de 10, como diz a galera que gosta de turf. Também conhecemos de corrida de cavalo. Vamos para ele, o grupo B, que já começa com uma peleja mais tradicional, o clássico da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E além dos dois, nós temos Marrocos e o Irã. Bem, eu acho que... Tem alguma dúvida de quem sai dos dois? Vale a pena um comentário, Salvo engano, a gente às vezes é traído pela Copa, Já são algumas Copas no nosso currículo, Sempre. Mas houve uma Copa aí, se eu não me engano, a gente está falando aí de 86 ou 90, não estou em dúvida agora, que Marrocos jogou com Portugal. E Marrocos venceu Portugal. E a gente tem 3-1. E outra, temos exemplos de campeões do mundo, inclusive no Brasil, saindo em primeira fase. A gente está indo aqui pela teoria, Então, assim, sem dúvida, há o favoritismo de Portugal e Espanha. Inclusive, essa partida está sendo muito aguardada,
A expectativa... Talvez seja a maior partida da primeira rodada. Exatamente. Então, muita expectativa para ver o desempenho do Cristiano Ronaldo. A seleção de Portugal é interessante, não podemos esquecer que Portugal venceu uma Euro, né? O atual campeão europeu. Da Euro. E a Espanha, né? Surpreendeu recentemente no amistoso contra a Argentina, todo mundo ficou de olho. Mas você vai entrar daqui a pouco algumas notícias da última hora espanhola, né? Mas eu vou aproveitar e dizer assim, depois de uma queda na Copa do Brasil, a Espanha começa a, não é reconstruir porque tem muita gente ainda, mas traz uns caras jovens justamente por causa do Lopetegui, que era o treinador das divisões de base, do Sub-20. Isso aí. E a gente hoje, no dia da gravação, óbvio que esse vídeo está sendo gravado para estar saindo hoje, mas hoje o Lopetegui é demitido porque fecha com o Real Madrid. Exatamente. E é colocado no lugar dele o Hierro, que é mais ou menos assim, galera. Se o Tite tivesse saído agora e o Edu Gaspar fosse colocado. Então a gente tem que ver logo qual é o primeiro impacto disso. Ou eles fecham e dizem agora é com a gente, ou isso dá uma merda monstra. A gente não sabe que tipo de vínculo, né, esses atletas da seleção espanhola têm com o Hierro. Tu acabaste de falar que muitos vieram num trabalho aí, né, de longo prazo com o Lopetegui. Então tem que ver como é que isso vai se dar. E eu acho assim, vamos lá, o Hierro tem um tamanho enorme na Espanha. Sim. Então eu acho que até por mais que os caras estejam, o respeito ao ídolo segura. Sim. Mas a gente não sabe até que ponto, ele, por exemplo, ele teve uma experiência como treinador em 2015 e 2016 num time pequeno da Espanha. Mas eu estou dizendo assim, qual é, o cara, sério, a Espanha perde o seu treinador, demite o seu treinador há 2 dias da Copa. Imagina se fosse a CBF nem fazendo de perto esse é o caso. melhor dos mundos. Nem de perto é o melhor dos mundos. Longe disso, né? E se optou pela solução mais próxima lá. Né? Vamos ver. Agora, eu repito, a questão é saber os vínculos que já existem. E a treta que tem entre Real Madrid e outro. Eu vou além. Eu vou além de escolher os dois, que é muito óbvio, eu acho que Portugal passa em primeiro nesse grupo por 2 motivos. Por causa do gajo, do Cristiano Ronaldo, que a gente não pode esquecer que é o atual melhor do mundo, e porque a seleção portuguesa é a atual campeã europeia e está melhor. E eu acho que a gente não pode nem desconsiderar Portugal avançando bem na Copa. É uma opinião própria, como acho que a Espanha, se conseguir passar por isso também. Tem um chaveamento aí, né? Como vai eu acho que eles pegam Rússia e Arábia. Se pegar o grupo A, o primeiro ou seja, dessa chave tem pode uma, ser interessante. tem uma treta aí violenta, porque o segundo daqui, a possibilidade de pegar logo o Uruguai, então, meu irmão, tem que fugir desse chaveamento contra o segundo. Eu também fico com Espanha e Portugal, mas comentando que acho que nenhum dos dois vai ter vida fácil com o Marrocos. Acho que serão partidas ali no limite. Grupo C, França, Austrália, seleção peruana e Dinamarca. Certo? Eu acho que esse é mais... Eu vou colocar aqui, fazer uma lembrança, né, que tá dentro do contexto, assim, da opinião do grupo, mas lembrar uma coisa. A gente não pode esquecer que a Copa está sendo realizada na Europa. A gente não pode esquecer desse detalhe. É verdade. Né? A Copa está sendo realizada na Europa, num local com características bem peculiares. Sim, também. Né? E para lembrar na história das Copas, a única seleção, por exemplo, sul-americana que venceu uma Copa na Europa foi a nossa, com um cara que dispensa comentários, né? E a única que ganhou, a europeia que ganhou na América do Sul foi a Alemanha agora. A gente sabe do tamanho desse desafio. Então, quando a gente pega uma chave dessa, eu gostaria até de apostar mais no Peru. O carinho do Peru que a gente lembra daquela Copa, né? De 82, né? Aquele famoso grupo Itália, Peru, Camarões, que era empate para tudo que é lado, né? A gente queria... Sérgio, o carinho no Peru? A gente queria ter o carinho pelo Peru, né? Mas, né? Tudo eu entendi. Mas, então a gente... Então tu vai de França e Dinamarca. Eu vou de França e Dinamarca, pesa aí a questão da Copa. Como eu sou rubro-negro e tô puto com a seleção... Eu sabia disso. Não com a seleção peruana, mas com a confederação, para mim passa França e Dinamarca, França e Austrália, apesar que como brasileiro e torcedor, né? Da seleção, nunca é bom que a França, né, vá, porque toda vez que a gente... Assim como tu falaste que tu acreditas numa caminhada de Portugal... Eu também da França. Os jovens Mbappé e o Dembélé
e a É França muito lei, como né, um moleque? todo, é muito Não, lei. tem um Griezmann E é também. muita força o Griezmann. Então, é uma seleção que eu fico me perguntando, será que é uma seleção para esta Copa? Tomara que não. Ou para a próxima? Tomara que não seja essa breve. pergunta. Mas é um time muito forte. Grupo D. Hermanos. O xodó da Copa que tá virando, que é a Islândia. É. A Croácia, que jogou com a gente no penúltimo amistoso. E as águias, né, africanas, que é a Nigéria. Eu vou me dar o direito de começar esse grupo. Por não. Porque eu vou meter a primeira opinião polêmica do Enos Queiroz. A Argentina não passa da primeira fase. Polêmica no Enos. A Argentina não passa da primeira fase. E se passar, passa em segundo lugar. Empata com a Islândia, já vou dizer, empata com a Islândia na estreia, perde para a boa seleção da Croácia, que tem três caras muito bons, que é Rakitic, Krotic e Haksets. Tem esses três times, são muito bons. E ganha da Nigéria, mas não dá. E para mim passa Croácia e Eu Islândia. tô percebendo que nós estamos indo pro Enos Diná, né? É. Enos Diná, Não. porque a gente não tava nem falando Não, dos mas eu classificados, a gente já tá dando palpite, empate e tudo. Eu tô com isso. Eu acho que a Argentina... Você sabe que eu gosto de acompanhar É. nas opiniões e nos conceitos, mas nesse eu não vou junto Não contigo. vai. Não, eu não vou. Até porque eu tenho carinho pelo Hermano. Eu não tenho nenhum. Eu tenho uma trajetória, uma carreira brilhante. Eu acho que eu sei pelo que é também. Eu acho que tem uma similaridade de cores. Similaridade de cores. Mas é uma trajetória muito bacana e lembra também alguns grandes jogadores que nós admiramos, inclusive brasileiros, Sim. que não tiveram esse carimbo de uma conquista de Copa. Dá. Né? Então, assim, acho que seria muito duro. Pro né? Messi? Pro Lionel. Seria muito duro para ele a Argentina não avançar, por exemplo, numa primeira fase. Acabar de no que forma tal. assim, tudo bem. Né? O cara que já é extremamente cobrado Sim. no seu país, porque carrega. Então, pra ti, passaria o quê? Eu vou de Argentina Argentina e Croácia. e vou de Croácia. A Nigéria, recentemente eu vi alguma coisa da Nigéria e... Pra mim, passa Croácia e Islândia. Vamos lá pra gente dar uma corrida Vamos aqui. lá, vamos correr. Aí, agora, grupo de quem? Né? Da amarelinha, o nosso Eu grupo. vou rápido aí, eu vou rápido. Pra mim vai Vou passar, rápido. vai lá. Pra Eu mim vou de vai... Brasil e Suíça. Brasil e Suíça, eu vou de Brasil e Suíça também. Acho que a Sérvia pode dar algum trabalho e acho que o jogo mais difícil da gente é o Brasil e Suíça. Também acho. Suíça, que adora um 0x0. Exatamente. Então passemos logo, já que a gente vai ser campeão do mundo mesmo, Isso. passemos lá para o grupo da Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Bem, seguindo a tua teoria, Alemanha e Suécia. Pois é, seguindo a minha teoria... Grupo esse que o segundo lugar joga com a gente nas oitavas. Eu mantenho dentro dessa minha linha Alemanha e Suécia, só eu faço uma observação. Quantas vezes eu já não vi Alemanha e México em Copa do Mundo, hein? Verdade. Quantas vezes Várias as duas vezes. seleções não se encontraram? hein? E sempre o México sendo derrotado e eliminado. E eu quero que a Alemanha saia em primeiro, porque ambos os dois, como diz o outro, tanto México quanto Suécia são nossos fregueses em Copa. Então, A Suécia é um adorável adversário. é uma adorável de boa. Tem o meu Mavoada favorito e a Suécia é o nosso adorável adversário. Grupo G, esse grupo é do mais alto garbo e elegância. Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. Bem, eu acho também que aí não tem muita brincadeira. A famosa geração belga, uma seleção inglesa renovada, Isso. que aí essa sim é para as próximas também, Copas. com nomes jovens. E eu acho que Panamá e Tunísia não tem eu tamanho acho para que ser aí, zero. eu acho que aí a briga é ver quem vai ser o primeiro. É. Pensando no chaveamento aí. Que pode o até grupo seguinte. que pode sair adversário pra gente lá na frente. É. Estamos terminando? Estamos. Grupo H. Esse grupo sim. Grupo muito difícil é o da morte porque só tem penca. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. Vai aí, Sérgio, que esse é difícil. Eu vou de Polônia e Colômbia. Polônia e Colômbia? Eu vou. Eu vou fazer uma parada, mas só por vontade, assim, só porque eu quero. Não é nenhuma teoria, nenhuma... Eu queria que tivesse um africano, uma seleção africana na Copa. Eu vou de Senegal e Colômbia. Pronto, para esse Polônia, primeiro que não tinha nem que ser cabeça de chave. Só tem o cara do Bayern. Só o Lewandowski, que é o nome daquele bicho que eu também não gosto. Então, para mim, vai passar Senegal e Colômbia.
Galera, assim, é óbvio que isso aqui é rápido. Nas próximas a gente vai destrinchando já os resultados para ver se a gente está indo bem no caminho ou então a gente já teve alguma zebra. Mas a ideia aqui é a gente ter uma noção de Copa para que a gente possa, em seguida a isso, já ir de maneira, quando estiver afunilando, falar. A amarelinha, a seleção brasileira, que agora tem o canarinho pistola como seu mascote. Bem, a gente vai tentar aqui, como isso aqui é um bate-papo, é como se fosse uma mesa de boteco, a gente vai tentar botar para vocês a impressão do torcedor, a gente que acha que entende futebol, brincando um pouco, e dizendo o Sérgio que tem, obviamente, um conhecimento de alguns meandros aí, vamos tentar passar para vocês as nossas impressões e alegrar vossos corações. Estamos entre os favoritos? Estamos entre os 6 favoritos. Mas em que, vamos dizer, escolhe os 6 em 2 prateleiras. A gente está na primeira ou na segunda? Acho que entendo que a gente está na primeira. Com? Uma Alemanha que eu nunca vou descartar, né? E que a gente não gosta muito, não é um adversário muito que a gente gosta, mas eu estou preocupado com a seleção da França, cara. Eu acho que a gente não foge muito, então vamos lá, vamos ver se os 6 seriam os mesmos. Alemanha, vou no teu. Alemanha, França, Brasil, isso. Espanha, mesmo com a cagada do Lopetegui. Isso. Quem mais aí? Os hermanos. Eu nunca desprezo os hermanos. Tá bom, hermanos e... E aí tu podes pensar numa Bélgica, aquela surpresa que todo mundo está falando e tal, que ainda não aconteceu. Cara, mas Alemanha, França e Espanha eu acho que presentes. Assim, eu tinha uma impressão que era... eu acho que o Brasil está também na primeira prateleira. Eu não boto a Argentina, vou te dizer por quê. Aí eu vou entrar para a gente falar. Eu acho que a Argentina, o Messi não vai segurar esse rojão sozinho porque não é estilo dele. Ele não tem essa pegada. É uma pena, agora, sem brincadeira, pro futebol, o Messi ter, se for a última Copa dele, ter uma Copa, vamos lá dizer, uma Copa dessa de se esquecer, mas enfim. Vejo isso no Cristiano, vejo o Cristiano trazendo a seleção portuguesa como já fez. E acho que o Brasil, eu vi nesses 2 amistosos, Sérgio, é o seguinte, uma equipe pronta. Não sei se ótimo, mas pronta, além o craque, além o melhor jogador, entendeu? Óbvio que quando tu tem um Messi, um Cristiano Ronaldo e um Neymar, quando eles estão no teu time, fica muito mais fácil. E essa história de, vai depender, o cara é craque, é gênio, eu vou depender dele. Só que eu vejo hoje uma seleção pronta, além Neymar. Não, sem dúvida, como eu não vejo na Argentina. Sem dúvida. Vai lá que o Messi tem uma única vaga. Até mesmo porque o tempo, né, se a gente comparar, né, o Tite, né, com o Sampaoli e tal. Um ano de diferença. Mas um ano de trabalho, por mais que tenha os intervalos, etc e tal. Mas assim, hoje eu acho que os protagonistas da seleção brasileira, hoje, é o seu treinador e o Neymar, né? Os protagonistas. Agora, o conjunto, a equipe está muito forte. Ela está muito forte. Agora, nós não podemos... Forte em todos os aspectos, né? Eu queria pontuar sobre isso, uma coisa que surpreendeu alguns, e acho que essa decisão, ela foi tomada não só no aspecto técnico. O Tite, para ter tomado essa decisão, ele se amparou realmente em toda a equipe multidisciplinar que tem ao lado dele. E aí eu estou falando da questão do Thiago Silva. Como titular. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Não, né? Porque então, podia até perder o grupo um pouco. Então, por tudo que aconteceu na Copa passada... Mas tu acha que ele está botando o Thiago como um símbolo não, da redenção? Não, da redenção? Não vejo por esse lado, não. Mas eu acho que foi uma decisão que, por mais que o Tite tivesse convencido até que tecnicamente... o Thiago deveria ser o titular. Até porque ele é um monstro de zagueiro. Ele foi buscar, além disso, outras opiniões que fogem da questão da bola, para saber realmente se ele podia ir nesse feeling, nesse feeling técnico assim, dele. Ele chegou nos caras e disse assim,
Na bola, esse cara é meu titular. Eu acho. Me diz se esse cara, psicologicamente, ele está preparado. Isso. Até porque o Marquinhos é zagueiro para as próximas 3 Copas. Isso, eu entendo dessa forma. Eu acho mais que ou ele foi menos buscar no aparato que ele tem essa segurança de colocar o Thiago. Eu acho que a nossa zaga de hoje é muito melhor do que a de 2014. Até porque nós tínhamos zagueiro. Eu estou falando dos 4 até. Até porque na Copa passada nós tínhamos um zagueiro que não era bem zagueiro, né? Ele dava uns tiros pro meio campo, né? E aí ele era o Iago Pikachu da zaga. Mas é complicado ser Iago na zaga, né? Então, assim, era complicado, né? E o fator casa, infelizmente, na Copa passada, nós tivemos muita dificuldade. Eu acho que a gente estava... Enfim, nem vamos na de 2014, esquece. Algum receio de estreia? Por ser estreia com o time que vocês colocaram como a segunda força? Agora, mestre, eu vou te falar, eu acho que estreia é sempre... Estreia é sempre estreia. Eu acho que esse clichê, ele realmente é verdade. Ele é verdade. Mas acho que a seleção está pronta para passar por isso. Por exemplo, acho que vai ser um jogo de 1-0, 2-1, a não ser que a gente consiga meter sabe assim, e pode até fazer. Eu acho que a seleção está muito pronta, psicologicamente também, por essa galera multidisciplinar que tu fala. Eu acho que dentro desse clichê da estreia, a gente não pode esquecer que o Brasil uma vez estreou com uma Coreia do Norte. Talvez seja, tirando Portugal e Espanha, mas é a estreia mais parelha, tô falando do ranking, tá? Tô falando do ranking. Assim, eu não acredito, mesmo que o Brasil consiga fazer um gol, por exemplo, nos 15 primeiros minutos, acho que vai ser jogo... que haverá uma postura diferente da Suíça. A Suíça ela vai entrar com o plano de jogo dela. E a caixa de ferramenta. E a caixa de ferramenta e vai até o final do jogo. Se for para perder de 1-0, vai perder de 1-0 pensando em saldo, pensando em um monte de coisa. Até porque a derrota tá na conta. Tá na conta. O empate seria... Então, eu só espero que não seja por parte da Suíça aquele jogo chato, arrastado, entendeu? Eu não vou me lembrar o nome, o Ed vai botar talvez o nome, o cara que joga na Premier League, um baixinho, que é suíço, sabe o nome dele, Sérgio? Tá aqui. Aí ele vai botar aqui, que é um cara também veloz para puxar um contra-ataque, lembrando, e aí eu vou aproveitar esse gancho para a gente ir para a escalação. Isso. A gente deve começar a escalação amanhã com que o grande mito / monstro Galvão Bueno falou que é o módulo 1, que seria o time mais ofensivo, que é o meio de campo com Casemiro, Paulinho, aí o pequeno Phil, né? Felipe Pequeno Couto, e aí o William, Gabriel Jesus e o menino Ney. Então, teoricamente, umas estocadas e tal. Aí também tem uma vantagem da saída do Daniel Alves, que era um líder que para mim seria o capitão da seleção, e eu acho que ele vai manter o rodízio, porque ele não tem esse capitão, de ter um Danilo mais postado. Também eu ia te falar, que o segundo melhor jogador do Brasil para mim é o Marcelo, disparadamente, aquilo é craque de bola, impressionante. Sim. A gente vem, né, desde umas Copas, parece que nas duas laterais, com aqueles donos de posição, já há algum tempo, eu ouso dizer, ele pode não ser mais campeão pelo Brasil, mas para mim o Marcelo é melhor que o Roberto Carlos. Mais bola. Estilo eu gosto mais do Marcelo. Agora, concordo contigo. Isso que nós não queríamos dessa contusão do Daniel, eu também vejo com bons olhos esse Danilo mais taticamente, postado, a gente perde liderança e ganha taticamente. Eu acho que sim. E acho que o Marcelo vai estar muito livre para jogar pelo lado dele. E acho também o seguinte, acho que o Tite, por mais que não tenha tido tanto tempo, ele começou esses dois sistemas, o tal do módulo 1 é brincadeira, mas os dois sistemas, e aí eu acho que entra um cara que o pessoal meio que menospreza porque está na China, mas ele é um híbrido, não é um termo, mas ele é um meio termo entre o módulo 1 e o módulo 2, que é um Renato Augusto. Porque imagina só, o módulo 2 que a gente chama é o Casemiro e o Fernandinho e o Paulinho. Vai ficar arrastado, por mais que sejam 3 caras bons. Mas o Renato Augusto tem um cara do passe, da cadência. Sim. Eu acho que o Renato Augusto pode ser importante para essa seleção. Olha, sempre é curioso, né? A gente não vai fazer uma retrospectiva aqui, mas sempre tem um jogador na seleção brasileira que não tem o conceito de ser um craque ou de uma habilidade extrema. Ele foi fundamental no setor de meio campo. Na retomada pro Tite. Mas é um jogador que a gente pode dizer assim, é um jogador tático. Né? E outra, Sérgio, deixa eu... assim... Eu acho que a gente valoriza demais os caras da Europa. Eu tenho uma opinião muito própria, que eu acho que tem umas pencas horrorosas que valem milhões
jogando na Premier League e tal. Acho que o Renato Augusto seria titular de times médios na Europa. Não vamos esquecer da temporada boa que o Renato fez na Alemanha. Né? Ele teve muito boa. Com saúde, e só não ficou lá por causa do físico bem, e voltou para o Corinthians, porque o Corinthians tinha o Bruno Mazzeotti, que hoje é dele na coisa. Eu digo o seguinte, eu acho que a gente menos, por exemplo, eu acho o Fagner não tem tamanho de seleção. Não tem. E acho muito pior ser o Fagner, o reserva direto do Danilo, do que o Cássio, seu terceiro goleiro, que não vai ser usado. O Danilo pode ser... o Fagner pode ser o maluco do Zé Carlos em 98. Exatamente, sim. Exatamente. E eu acho que o Fagner não tem bola, não tem estrutura para ser... Deve ter a confiança do Tite. Mas aí eu vou falar o que o Mauro César fala. É só ele que tem, os outros não tem? Pô, para mim era o Rafinha. Mas aí eu acho... Aí tem o Vitor, mas enfim, tem a confiança, né? De ter jogado junto e tudo, de ter tido resultado, enfim. Agora, volto a dizer, essa questão do meio campo, às vezes a gente tem essa questão de questionar. A gente pode lembrar do Zinho, em 94. Que mudou o estilo de jogo pra quê? Porque ele não era aquilo. Não era. Não era e não se tornou. E não se tornou. A gente pode lembrar do Cleberson. Que foi fundamental na mudada, que eu acho que pode acontecer isso em 2002. Desculpa, o de 2002 pode acontecer agora, dar o clique em umas fases mais complicadas. Exatamente. Então, a gente, geralmente, o Brasil lida com esse tipo de situação de um jogador que passa longe de ser uma unanimidade como titular, mas que, num dado momento, encaixa, fecha e faz a máquina funcionar. O que a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer o seguinte. Para muitos, a Copa só começa a partir das quartas de final. Muitos têm essa opinião, que a Copa só começa para valer a partir das quartas. Oitavas eu já me cago. Nas oitavas você tem uns confrontos a mais, para muitos começa a partir das quartas. A gente não pode esquecer a característica da competição, de um jogo, né? Na Copa passada, houve um exemplo muito interessante, dado por uma seleção, de leitura de uma comissão técnica do que significava trocar um goleiro para avançar de fase. Nos pênaltis. E no jogo seguinte, que ele não teve essa condição, porque ele já tinha feito as 3 alterações, ele saiu derrotado. Chama a atenção da ida do Cássio para a Copa. O Cássio tem um atributo de ser um baita pegador de pênalti. Não vou me surpreender. Olha só, não vou me surpreender se na fase ali do mata-mata ele substituiu o Alisson. Determinada, se a comissão técnica tiver nas mãos, em função dos treinamentos, todo scout, os números do Cássio forem muito melhores que dos outros 2 goleiros, não vou me surpreender. Sai o filho de Ali. E vai entrar o Cássio. Alisson. Não vou. Com o grupo que o Tite tem, de analistas de desempenho, com todas as informações, eu não tenho dúvida que ele vai usar. Se ele perceber que vai acontecer, ele vai usar. Olha, bem, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, mas como tu tem essa... Eu acho que foi algo que pesou muito para a escolha do Cássio. Que é uma coisa que eu não tinha ouvido, só aqui no É Nós Queiroz você ouve. Galera, assim, bem, antes da gente terminar, não vamos faltar o que todo mundo quer. Palpite para a estreia, palpite para amanhã. Palpite para amanhã, nós estamos falando aí... De Brasil e Suíça. 1-0. Tá, vamos dar um palpite aqui. Quando sair eles vão saber se vai ser. Palpite para Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, com esse fator novo de hoje, né? Eu vou colocar 1-1. 1-1? Então vamos lá, eu acho que vai ser 2-0 para o Brasil, 2 no menino, e acho que Portugal ganha de 2-1. A Espanha sai na frente e Portugal vira. O último gol é dele, o Gajo. Vocês vão, no caso de vocês vão saber se rolou. Eu tô curioso para saber, o nosso correspondente tá torcendo pelo Gajo? O nosso correspondente tá torcendo, porque para os negócios dele é bom. Tá. Galera, assim, hoje, essa primeira resenha que a gente tá fazendo com o Sérgio vai estar aqui com a gente a Copa toda. Na próxima resenha, o talismã do Baenão, o Zé Raimundo, vai estar com a gente e a gente terá um convidado em todas as resenhas. Então, assim, te liga no canal, segue a gente, segue as nossas redes sociais, porque vem muita coisa bacana. Nós vamos continuar tendo as segundas observações que saem no Facebook
E em todo pós-jogo do Brasil, assim, quase que ao vivo, a gente vai fazer um livezinho, eu vou falar alguma coisa, e o Sérgio sempre vai estar aqui com a gente, enriquecendo o nosso debate, o nosso papo, com esses detalhes que passam às vezes desapercebidos. Então, o Sergião é o primeiro, que tomara que a gente vá até a final. O desempenho agora só vai crescer, porque com a aclimatação agora é só subindo agora. E a gente aqui em Viborova, na cidade de Orloff. Então, galera, valeu, boa sorte, Brasil, rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa, Brasil. É nóis. É nóis. Tamo junto.